tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de quinta-feira. E aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp, interagindo pelo 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:02 agora, e quinta-feira é o dia do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos apresentar os nossos entrevistados de hoje, que vão analisar, vão debater os temas aqui propostos. Procurador de Justiça aposentado, Dr. Carlos Cardoso, associado do MPD. Boa tarde, procurador, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Procurador Carlos Cardoso, problemas com a conexão dele. Vamos seguindo aqui, então, com a economista Misma de Paula, coordenadora de Integridade e Gestão de Riscos da CODENGE, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Misma, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Obrigada. É uma honra estar aqui mais uma vez. Obrigado pela presença. Deixa eu apresentar aqui novamente. Acho que está tudo bem com a conexão do Procurador de Justiça aposentado, Carlos Cardoso. Boa tarde, procurador. Tudo bem? Agora está. Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Prazer em conhecer as minhas colegas de programa, a doutora Misma e a doutora Laura. E um grande abraço aos nossos ouvintes da Rádio Trianon. Obrigado pela presença. Seguindo aqui com as apresentações, procuradora do município de São Paulo, professora universitária, doutora Laura Cardoso. Tudo bem, doutora Laura? Bem-vinda mais uma vez ao Gente que Fala. Bom, boa tarde, Mauro, todos aí que estão nos ouvindo, os meus colegas de bancada, sempre um prazer enorme estar aqui e sempre ansiosa para ouvir as opiniões aqui dos meus colegas, sempre são muito frutíferos nesses nossos encontros no horário do almoço. Obrigada. Obrigado. E também com a gente o Marcos Machado Ferreira, farmacêutico bioquímico, ex-presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Marcos Machado, boa tarde, como está? Boa tarde, Mauro, colegas aí de bancada. Prazer estar com vocês, com os seus ouvintes, né, e também espectadores agora, porque agora é tudo com imagem e som. É um prazer estar com vocês e poder conversar sobre diversos assuntos importantes, tanto para a saúde como também para a sociedade. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença. Eu vou te pedir uma gentileza, Marcos, só afastar um pouquinho da tela. Isso, aí fica um enquadramento melhor aqui para todos que estão nas redes sociais poderem acompanhar também, tá bom? Muito bem, vamos lá ao nosso primeiro assunto de hoje, 12:05. Pessoal, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por 4-1 que o ex-procurador Deltan Dallagnol terá de indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por dano moral. O caso envolve uma entrevista coletiva concedida pela Lava Jato em 2016, na qual Deltan usou uma apresentação de PowerPoint em que o nome de Lula aparecia no centro, cercado por expressões como petrolão mais propinocracia, governabilidade corrompida, perpetuação criminosa no poder, entre outros. Na Justiça, a defesa de Lula afirma que o ex-procurador agiu de forma abusiva e ilegal ao apresentar o petista como personagem de um esquema de corrupção, o que configuraria um julgamento antecipado. Procurador Carlos Cardoso, eu começo com o senhor sobre esse tema. O ex-procurador Deltan Dallagnol já se manifestou, né, pelas redes sociais. Ele disse que o combate à corrupção está virando cinzas, que os procuradores são punidos por fazerem seu trabalho. Ele pode recorrer ainda no Superior Tribunal de Justiça. Sua avaliação sobre toda essa situação? Olha, em primeiro lugar, é preciso deixar registrado que essa ação proposta contra ele pelo ex-presidente Lula não prosperou em primeira nem em segunda instância. Sim. E ela obteve uma reversão no seu resultado no julgamento de ontem na quarta turma do STJ. Eu vejo com preocupação essa decisão por duas razões. Em primeiro lugar, na minha avaliação pessoal, é uma decisão inconstitucional. Por quê?
ela viola o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que estabelece expressamente, eu sublinho essa palavra, expressamente, que eventuais danos causados por servidores públicos no exercício das suas funções públicas devem ser objeto de ações a serem propostas contra o ente público onde esse servidor público exerce as suas atividades. Portanto, essa ação deveria ser proposta contra o poder, a administração pública federal. E, em caso de êxito dessa ação, mais à frente, a administração pública federal proporia, em ação de regresso, exercendo o direito de regresso, uma ação contra o servidor público, contra o doutor Dallagnol. Entretanto, essa tese, embora tenha sido defendida pelo único voto que ele teve, da ministra Isabel Galotti, ela acabou sendo, não acabou acolhida pelos demais ministros que participaram do julgamento. Portanto, tem essa questão preliminar. No mérito, eu partilho das preocupações do doutor Dallagnol. Me recordo muito bem que, quando ele apresentou aquele PowerPoint lá, ele fez referência, no fluxograma que ele apresentou, a uma série de fatos e circunstâncias que já estavam bastante documentadas em ações que envolviam os esquemas de corrupção que tiveram lugar na Petrobras. Então, ele não disse nenhuma novidade, até porque os fatos eram de conhecimento público. Por exemplo, o ex-ministro José Dirceu já havia sido condenado no Mensalão pelo crime de corrupção. E esse tipo de responsabilização pessoal de promotores, eventualmente até de juízes, vai gerar, já está gerando, um clima de desassossego dentro do Ministério Público, dentro da magistratura, inclusive dentro da própria polícia. O que está acontecendo no país é uma reversão de expectativas na luta anticorrupção. Com isso, eu não quero dizer que os ministros do STJ estivessem articulados para promover a impunidade. Longe disso. Mas eu quero dizer que há um conjunto de fatos e circunstâncias que têm ocorrido no Brasil nos últimos anos que convergem para o enfraquecimento da luta anticorrupção no Brasil, principalmente no âmbito do poder legislativo. A prevalecer esse julgamento, eu não tenho a menor dúvida de que a luta anticorrupção no Brasil será ainda mais enfraquecida, mais do que ela já se encontra. E não adianta articular aquele raciocínio. Não, o combate à corrupção tem que ser travado, mas tem que ser travado dentro da lei. Isso é uma platitude. É evidente que tem que ser, a luta contra a corrupção tem que ser travada dentro da lei, direito de defesa, a servir do processo legal. Mas esse tipo de condenação, do jeito que ela se expressou, vai gerar, sim, essa desconfiança quanto à própria segurança jurídica. Sim. Procuradora Laura Barros, está de acordo com o procurador Carlos Cardoso nesse aspecto de que essa decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, esse placar, 4-1, enfim, contra o ex-procurador a favor do presidente Lula, é inconstitucional? Cabe ainda recurso do ex-procurador dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça? E, a partir de uma análise como essa, de uma eventual inconstitucionalidade, quais seriam as expectativas? Bom, perfeitamente, né? Primeiro, de registrar que eu concordo em gênero, número e grau que foi colocado aqui, né? Fazendo adendo que, claro, a gente tem essa questão do artigo 37, parágrafo 6º, né? A questão da responsabilidade, lembrando que quem estava lá naquele momento não era a pessoa, era a instituição que estava ali, né? Representada por aquela pessoa. E lembrar também no princípio da impessoalidade, que é fundamental da atuação, né? Da administração pública, dos poderes públicos
em geral. Então, a gente tem uma vertente que é tratar todos igualmente, não prestigiar nenhuma pessoa em particular a partir dessa impessoalidade, mas também essa questão de tratar institucionalmente as atuações institucionais, né? Não personificar, não pessoalizar esse tipo de atitude. Então, claro, eventuais excessos devem ser contidos, né? Eventualmente dentro das próprias instituições, mas o caso de se imputar uma indenização no exercício da atividade profissional que estava numa função e numa onda importante de combate à corrupção, eu acho que, sem dúvida, é um desserviço para o país. Né? A gente observa, a gente está vendo muito claramente a volta do pêndulo. Né? A gente teve muita evolução em termos de combate à corrupção, até que a gente chegou a um momento em que se falava em direito administrativo do medo, apagão das canetas, os administradores em pânico de tomar qualquer atitude por excesso de controle, e atualmente a gente vê justamente o oposto, né? O desaparelhamento dos órgãos de controle. Aqui eu incluo, inclusive, os órgãos de controle interno, os tribunais de contas. A gente está vendo muita dificuldade na atuação desses órgãos, eles estão na berlinda, né? Como eu disse mais uma vez, claro que excessos eventuais devem ser contidos, mas a gente está vendo uma demonização do controle. Isso é uma mensagem que se passa para a sociedade, no meu modo de ver, muito perigosa. Né? É importante que a sociedade esteja a par das ações de combate à corrupção e vibre com elas e fique sabendo, esteja assimilando, porque isso aí interfere, inclusive, no nosso agir do dia a dia. Existem inúmeras pesquisas que demonstram que a gente, a própria teoria das janelas quebradas, se a gente vê que todo dia, né, tem gente praticando ilícitos e não são punidos, isso acaba funcionando como estímulo para outras irregularidades. Né? Então, essa mensagem eu acho que deve ser mantida, a gente deve sempre procurar fortalecer o controle, informar a sociedade, é um dever de transparência, né, da importância das repercussões, dos desdobramentos dessa ação de controle e tomar esse cuidado com as questões condicionais, né? Tem impessoalidade, tem a questão da institucionalização das ações públicas que criam, enfim, uma segurança jurídica para todos os cidadãos, para todos os servidores públicos, inclusive. Procuradora, só uma correção aqui por um ato falho, evidentemente por conta do sobrenome do nosso procurador Carlos Cardoso, eu apresentei você ao nosso público, à nossa audiência, como Laura Cardoso, e a Laura Barros, né? Isso. Mas me perdoe a falha, o verdadeiro ato falho. Mas vamos em frente aqui. Misma de Paula, para a sua avaliação sobre o que disse o ex-procurador Deltan Dallagnol, que o combate à corrupção está virando cinzas e que procuradores são punidos por fazerem o seu trabalho. Então, concordo aí com os colegas, né? Eu não sou advogada, mas o que eu tenho para dizer aqui é o seguinte: nós, como cidadãos e, né, profissionais de outras áreas, se a gente se rende às notícias, a gente realmente descredibiliza as nossas instituições. E se a gente não busca, né, não tem conhecimento mais dos bastidores, do que está acontecendo, quais são os reais fatos, a gente fica vendido a esse grande tribunal midiático que, infelizmente, nós temos hoje. E o que eu tenho, assim, para opinar quanto à postura, né, do Dallagnol e hoje dessa decisão do STF é o seguinte: eu entendo que certas posições que nós ocupamos, nem sempre nós podemos agir, né, e dizer e falar e conduzir as coisas como a gente gostaria. Talvez ali num ato de emoção ou de desejo de justiça, porque existem as más interpretações. Então, a gente tem que ter uma margem aí, né? Gerir esse risco reputacional ao qual a gente está expondo. Quando a gente se expõe, a gente está colocando a cara a tapa, né? Digamos assim. E aí tem os riscos aí. O tribunal midiático hoje é terrível. Então, assim, você vê casos aí que as pessoas começam a viralizar julgamentos e que elas não têm fundamento naquilo, porque o fulano que eu concordo, que eu sigo, o meu influencer digital, o meu político ao qual eu, acima de tudo, defendo, ele diz uma coisa, então é verdade, né? Então, assim, as pessoas não buscam hoje apurar os fatos. E o triste é que a gente tem aí o que a Laura bem disse, que é a descredibilização das nossas instituições. Então, você de fora aqui, eu não sou advogado, então eu de fora um dia estou aplaudindo um cara que está combatendo a corrupção e do outro dia eu estou vendo o nosso órgão máximo punindo esse cara. E aí? O que eu, que não tenho entendimento dos bastidores da legislação toda, como é que eu entendo isso?
né? Como é que eu vou julgar isso? Para que lado que eu vou? Onde que eu vou? Como eu vou confiar, né, nas instituições desse país? Se que representa o Ministério Público está sendo punido pelo nosso órgão máximo de justiça. Então, eu entendo que a gente fica muito vendido, nós precisamos mesmo assim, desses momentos aqui de debates, de trazer à tona que essa clareza, né, igual muito bem trouxe o doutor Carlos Cardoso aí, gostei de entender que isso é inconstitucional, que deveria, né, esse ponto a gente não tem conhecimento disso, de que realmente ele estava ali representando uma instituição e não seria ele o culpado, né, tendo que ser punido, mas a instituição. E, infelizmente, a gente tem que ter cuidado mesmo com o que a gente fala, com o que a gente produz, com o que a gente mostra, porque por mais que a intenção seja boa, mas existe aí esse tribunal midiático e existe os jogos políticos, né, por trás que não tem as mesmas intenções de justiça. Infelizmente é isso. Bem, Marcos Machado, seu entendimento sobre esse tema. Olha, Mauro, eu não sou, evidentemente, técnico para falar como a doutora Laura, o doutor Carlos, né, com conhecimentos técnicos e jurídicos, mas eu já fui gestor e gestor público, e eu só acho uma coisa, quando da apresentação do Deltan, quando você está exercendo uma determinada função, você pode, dentro da instituição, fazer apresentações que são fechadas para o seu grupo de trabalho, até para direcionar o trabalho e dizer, essa é a linha de investigação. Mas quando você leva isso para fora e apresenta para toda a população, sem um julgamento, sem a pessoa ser condenada, você está condenando ela ao julgamento de toda a população. Assim, há de se tomar muito cuidado com isso, porque dependendo de como você fala e dependendo de quem fala, tem um peso enorme na imagem da pessoa que está sendo apresentada. Então, assim, se nós formos colocar todas as pessoas que aparecem todos os dias com suspeita de corrupção ou de problemas, e aquelas pessoas serem julgadas imediatamente, isso cai para todos nós, inclusive, ainda mais no mundo que nós estamos, onde as redes sociais elas viralizam muito rapidamente. Então, eu sou uma pessoa muito assim preocupada com os controles sociais, inclusive no que diz respeito ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público. Tudo isso, para mim, é muito importante e isso dá segurança à sociedade de que ela pode ter, sim, condutas corretas. Mas eu, de qualquer forma, me preocupo muito quando uma autoridade utiliza isso para fazer um pré-julgamento. Então, isso é preocupante. Agora, eu não posso entrar na questão se é ou não constitucional, porque eu não tenho conhecimento para isso. Mas, de qualquer forma, há de se tomar muito cuidado quando se vai apresentar a culpa de alguém, porque se isso não se configurar lá na frente, que é o que está acontecendo com vários casos, que não só um, isso depois se volta contra a pessoa. Então, há de se tomar muito cuidado, principalmente quando se exerce uma função pública, de não se expor quando não se há absoluta certeza ou um julgamento, porque isso pode depois trazer consequências graves. Então, só acho que o Deltan é uma figura muito conhecida e se tornou, mas, independente disso, todas as pessoas que são conhecidas, elas têm que ter responsabilidade naquilo que apresentam e responder por aquilo também que fazem pelos seus atos. É ato e consequência. Infelizmente, aconteceu. 12h20, a gente segue com mais um assunto aqui nessa edição do programa Gente que Fala, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Próximo ao início dos encontros do Conselho Ministerial da OCDE, que irão tratar da entrada de novos países, ONGs internacionais e brasileiras de direitos humanos publicaram um relatório pedindo que a organização exija do Brasil melhorias nas políticas ambientais e de direitos humanos. Uma pesquisa apresentada por elas aponta vários pontos em que o governo brasileiro está em desacordo com as diretrizes exigidas pela OCDE. As principais lacunas estão na área ambiental, no combate às mudanças climáticas e na garantia de direitos das populações tradicionais e dos trabalhadores brasileiros. Procuradora Laura Barros, para o Brasil alcançar o almejado lugar, né, na OCDE,
tem muita lição de casa para se fazer, né? Muita, muitíssima. E a gente, eu digo, nós, cidadãos, a gente tem uma missão importantíssima, que é de cobrar, que é de alguma forma, direcionar esse movimento, porque eu acho muito importante que tenhamos essa cobrança internacional, acho que para a gente é um alento. A gente tem que entender que a gente está inserido num contexto global e que as nossas ações e omissões repercutem globalmente, né? Então, é a primeira premissa de que qualquer governante que se pretenda sério deve tomar em consideração, né? E nesse ambiente, é evidente que a gente tem observado realmente, como eu disse, um desmonte, inclusive nas políticas de combate à corrupção, nas questões de liberdade de imprensa, e nas questões de participação democrática. A gente tem, enfim, vários indicadores democráticos muito importantes que vêm sendo duramente agredidos nos últimos anos, né? Então, se a gente às vezes tem dificuldade de ter uma resistência em nível interno, é importante ter uma posição mais firme externamente. E eu acho que toda essa questão da OCDE está sendo maravilhosa nesse sentido, está trazendo à tona todas essas discussões. E como eu disse, a sociedade civil muito importante, muito protagonista nesse processo. Eu gostaria aqui de lembrar que já desde 2019 a Transparência Internacional tem feito diversos relatórios, provocando inclusive a OCDE, apontando objetiva concretamente quais são os diversos atos de retrocesso. E a partir daí a gente espera sinceramente que a gente tenha um movimento de retomada, de engrandecimento democrático, né? Porque realmente, como eu disse, essa questão de diminuição de conselho participativo, de dificuldade de ouvir a sociedade civil, de muita repressão à imprensa, uma propagação completamente livre, às vezes a gente tem a sensação de fake news, que isso aí conduz as pessoas muitas vezes até a colocar suas vidas em perigo. A gente viu essa questão toda da pandemia. Então, é o que eu disse, eu acho que a gente está acordando, né, para um problema que já vem há um certo tempo, mas essa discussão do ingresso da OCDE legitimamente coloca na pauta do dia todas essas questões que eu falei, com ênfase aí essa questão do meio ambiente, das populações indígenas, absolutamente importante, mas que estão intrinsecamente relacionadas a todos esses pontos, né? A gente vê estudos mostrando aumento da corrupção e, portanto, aumento de desmatamento e, portanto, maiores invasões em áreas como a Amazônia. A gente tem um dever maior, né? O Brasil, enquanto aí o titular da Amazônia, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o mundo, com as futuras gerações. Então, isso aí tem que ser levado muito a sério e ser compreendido de uma forma holística, né? Encarando todos os vieses, todas as questões envolvidas no problema. E, mais uma vez, lembrando que a gente está inserido num contexto global, que não é cada um fazer o que quiser, vide essa guerra horrorosa que a gente está aí presenciando e assistindo todos os dias, há um mês já. Procurador Carlos Cardoso, nessa lição de casa, para poder atender o que a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, quer do Brasil para essa entrada, e se o Brasil quer realmente participar disso, estar entre os países ricos, fazer a lição de casa é entender que o que está sendo pedido é uma política de Estado, não é uma política de governo. O meu governo não concorda com isso. É uma política para o Brasil, o Estado maior, não é? Sem dúvida. Hoje, certamente, o ingresso do Brasil na OCDE seria rejeitado, porque ele não preenche os principais requisitos. Como muito bem disse, com absoluta precisão, a doutora Laura Barros, na parte ambiental, por exemplo, o que tem ocorrido no governo Bolsonaro é um verdadeiro desmonte, é uma verdadeira demolição de todos os órgãos públicos federais encarregados de fiscalizar a boa aplicação da legislação florestal, ambiental até então existente. Mais do que isso, ele e os partidos políticos que o apoiam, no Congresso Nacional, estão aprovando, estão mobilizando forças para aprovarem uma nova legislação que vai praticamente se tornar a questão ambiental no Brasil uma piada. Não é à toa que nunca
houve tamanho grau de desmatamento na Amazônia, nunca houve um tamanho desrespeito às terras indígenas, nunca houve um aumento tão acelerado dos garimpeiros em terras amazônicas, indígenas e não indígenas, afetando, em algumas áreas, inclusive por algumas gerações, a qualidade da água e a qualidade do solo. Há uma tribo amazônica muito importante, não me ocorre o nome dela agora, já foram feitas pesquisas por entidades privadas, segundo as quais eles já apresentam elevado grau de iodo no corpo humano, porque estão consumindo peixes contaminados pelas substâncias químicas, principalmente o iodo, empregada pelos garimpeiros na exploração do ouro na região amazônica. Também na área de direitos humanos, esse governo é uma piada, né? Eles reduziram a questão relativa a direitos humanos a uma questão religiosa, quando a questão da temática dos direitos humanos abrange um sem número de questões, né? E no campo da corrupção nem se fala. Recentemente, a Transparência Internacional Brasil encaminhou para a comissão encarregada de examinar o ingresso do Brasil na OCDE um relatório com 70 páginas, apontando, item por item, o processo de demolição dos instrumentos jurídicos e institucionais existentes no Brasil encarregados de combater a corrupção. Então, é uma coisa lamentável, né? São conquistas que, aos trancos e barrancos, o Brasil conquistou após o advento da Constituição de 88, mais de 30 anos de conquistas que estão sendo submetidas a um retrocesso histórico, né? Lamentavelmente. Esperamos que a OCDE seja rigorosa na análise de tudo que está acontecendo e se converta numa aliada dos brasileiros, da parcela da população brasileira que, quero crer, ainda é a maioria, não aceita esse tipo de coisa. Meio-dia 29, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria sempre nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Uma parada rapidinha, mensagem do nosso apoiador, a gente volta daqui a pouquinho com a sequência dos temas. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Meio-dia e meia agora, de volta. Você está na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, pelas redes sociais também acompanhando essa nossa jornada de hoje, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. E este é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Dr. Marcos Machado, vamos falar sobre o seguinte: a proporção de testes positivos para a Covid-19 no Brasil está em queda contínua no Brasil. Nas primeiras semanas de março, a chamada positividade chegou a 9,9%, um índice que foi de 60% durante o pico da variante Ômicron entre os meses de janeiro e fevereiro. Com a Covid em queda no país, um ponto de preocupação neste momento são as crianças. O boletim divulgado pela Fiocruz aponta que a incidência de casos de síndrome respiratória aguda grave, que abarca doenças além da Covid, apresenta ascensão significativa entre as crianças. Vamos começar aqui pelo final dessa nota. Qual a preocupação que a gente tem que ter nesse aspecto, uma vez que a gente acabou de entrar no outono, o clima já vai mudar, especialmente para os estados aqui do Sudeste e do Sul, e a tendência, né, a gente se fechar um pouco mais, ficar nos ambientes mais aconchegantes.
Seu entendimento, doutor. Pois é. Tema importante para se discutir, porque a Covid parece que desapareceu, né? Deu uma arrefecida, as pessoas estão mais tranquilas, inclusive agora também com a retirada das máscaras, mas de qualquer forma preocupa. Você iniciou aí com a questão das crianças. Nós tivemos o aumento das síndromes respiratórias agudas graves em crianças, e isso preocupa os especialistas, infectologistas, porque, afinal de contas, as crianças voltaram também às atividades normais escolares, isso tudo nos deixa realmente preocupados. É preciso atenção. Existe também no Brasil, infelizmente, e aí eu tenho que dizer, infelizmente mesmo, patrocinado também pela questão de desinformações que foram feitas até mesmo por órgãos governamentais, aliás, órgãos não, por órgão governamental, né, de que a vacina não é interessante, de que a vacina não é importante. E hoje eu, por exemplo, que estou na área de saúde e milito na parte de infectologia e tudo, eu vejo muitos pais, né, até por ter filhos também, dizendo, eu acho que eu não vou vacinar meu filho, eu acho que... E essa descredibilidade da vacina que foi colocada no país, que tinha como objetivo político, fazer um debate político se era necessário ou não, ela acabou atingindo também aos pais e mães se vale a pena vacinar as crianças para outras doenças também, por incrível que pareça, né? Essa desmoralização de uma técnica quase centenária de vacinar as pessoas e as crianças para que elas não fiquem, não desenvolvam doenças conhecidas e algumas delas até quase extintas, né? Está levando aí a um aumento de casos de pessoas que não querem vacinar seus filhos e, consequentemente, colocando elas em risco desnecessariamente. Então, há uma preocupação com as crianças, sim, de que as crianças sejam vacinadas corretamente, de que mantenham os cuidados necessários. A pandemia, ela arrefeceu, mas ela não acabou, né? Ela ainda existe, inclusive em um mundo, como na Europa, na China e em outros lugares, nós temos visto surgir a doença novamente com outros tipos de doenças, então nos preocupa também. E o fato de ter caído, aliás, vamos até inverter, o fato de ter aumentado muitos casos de Covid em janeiro e fevereiro foi justamente porque no final do ano de 2021, com as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, as pessoas saíram para poder se reencontrar, fazer as suas festas de final de ano, e quando voltaram, logo após, na segunda semana de janeiro, os casos começaram a explodir, em fevereiro foi um pico enorme, as pessoas correram para fazer testes, não tinham, acabaram, foram para a farmácia, fizeram milhões, não foi nem milhares, milhões de testes. Felizmente, a variante ela é mais infecciosa e menos agressiva, então, de fato, as pessoas não adoeceram e não morreram tanto. Mesmo assim, tivemos casos de mortes, e estamos tendo ainda, né, casos de internações. Agora, é preciso que as pessoas tenham consciência de que essa bobagem de que a vacina vai fazer mal, que a vacina tem um chip, que daí a pessoa vai vir com um chip, vai ficar marcada por resto... É tanta besteira, é tanta bobagem. Assim, a vacina ela tem um significado importante, ela é importantíssima, ela traz sim uma imunidade, principalmente em pessoas idosas que necessitam. Quando a pessoa fica idosa, o sistema imune dela deixa de funcionar adequadamente como era anteriormente, ela precisa, se nas pessoas normalmente os anticorpos duram aí em torno de 6 a 8 meses, nas pessoas idosas esse tempo vai diminuir, é necessário vacinar, né? Nós estamos aí às portas da 4ª dose de vacina, as pessoas precisam se vacinar para se proteger, e não há nada de errado com a vacina, ela não foi feita para que um país domine o outro. Olha, tudo isso é uma bobagem muito grande. É preciso que a gente fique atento, porque agora em abril foi mudada a data dos desfiles, né, para a comemoração do Carnaval. Acho isso bacana, todos os brasileiros vivem muito intensamente a questão do Carnaval, lugar próximo, nós vamos ter que avaliar como é que está o índice de contaminação e como é que isso vai se dar também após esse festejo de Carnaval com as escolas de samba novamente. Então, nós não podemos achar que acabou. Não acabou, ainda existem o risco de novas variantes surgirem,
Então, é preciso aliás, eu queria até agradecer muito, Mauro, de fato, essa oportunidade, porque dá a impressão que, ainda mais depois da guerra, né, as notícias tomaram conta infelizmente, né, essa guerra tomou conta do noticiário, então parece que está tudo ok, a Covid até acabou. Não acabou. As farmácias estão preparadas para isso, há necessidade de fazer o teste em laboratório, em hospitais e farmácias, já tem o autoteste também colocado à disposição da população, para que a gente possa ficar mais tranquilo. Agora, o seu discurso, o seu entendimento vai no sentido do seguinte, né? Porque tem muita gente que tem medo da vacina e não tem medo da doença. E é isso que está contaminando a vacinação em relação às outras doenças. O movimento antivacina atua em cima disso, né? E aí a gente não consegue alcançar o índice vacinal para outras doenças erradicadas no Brasil e que estão voltando e outras que ainda podem voltar. É nesse sentido que vai o seu entendimento, né? Exatamente isso. Nós temos doenças que absolutamente eram tidas, não havia contestação da sociedade em nenhum momento da vacinação, como, por exemplo, para a paralisia infantil. Não há contestação, não havia absolutamente nada. Hoje, tem pessoas na internet, aliás, nas redes sociais em geral, achando que não é preciso, que isso tudo é bobagem. Como bobagem? Se nós viemos tratando todos nós tomamos vacina para meningite, tomamos vacina para poliomielite, então funciona. E, infelizmente, hoje há questionamento se todas as vacinas... Ninguém nunca perguntou sobre as vacinas, agora todo mundo quer saber até qual que é o lote. Então, agora me contaminou e deixou um risco muito grande para a sociedade. Para a gente fechar esse tópico, doutor Marcos, esses índices aqui, a positividade chegou a 9,9% em março, né, nas primeiras semanas de março, índice que foi de 60% no pico entre janeiro e fevereiro. A gente pode observar da seguinte forma, com a desaceleração da pandemia, vem uma redução de procura por testes, e se você não está testando, porque a procura por testes é menor, claro, vai diminuir a porcentagem de diagnósticos positivos também. A gente pode estar aí num falso positivo, esses números podem ser maiores e a gente não está vendo isso dessa forma? Quando chega janeiro e fevereiro, devido justamente à questão das férias, a população, quando volta, sente a doença, porque ela se espalhou, e procura rapidamente os testes, e aí dá um pico gigante aí de 60%, mais de 60% de positividade, e isso aconteceu. Passado esse período, onde as pessoas já um pouco mais afastadas socialmente, controlando um pouco mais, já com o uso de máscara também, a positividade cai. Então, evidentemente que as medidas de segurança que eram feitas normalmente, no final do ano deixaram de existir. As famílias se agruparam para poder... Agora vamos ter que ficar atentos a partir de abril, se esse índice não volta a subir depois das festividades de carnaval, que também me preocupa. Que as pessoas cuidado, se tiverem sintomas gripais, que evitem ficar próximas ou outras. Não é obrigatório mais, mas continuem usando máscara se sentirem sintomas gripais, síndrome gripal, para que possa resguardar as pessoas que estão junto com você e você também de outras doenças. Muito bem, a gente vai seguir para um próximo tema aqui. Doutor Marcos, eu vou pedir uma gentileza, a sua conexão está bem comprometida de áudio e vídeo, sai da conexão e volta, e aí a gente vê como é que ela fica, se estabiliza melhor, tá bom? Vamos seguindo aqui para o próximo tema. Eu entro novamente. Sim, por favor. A invasão russa na Ucrânia pôs em xeque o arranjo político-econômico internacional, sofisticado, arquitetado e pactuado após a Segunda Guerra Mundial. Segundo o artigo publicado no Estadão pelo advogado Dr. Rodrigo Bertocelli, o professor Davi Lago e o procurador de Justiça Dr. Roberto Liviano, tudo parece ter ruído e se faz necessário debater e edificar uma nova forma. Para eles, as dimensões do conflito mobilizaram as cúpulas das organizações mais importantes do mundo e desestabilizaram o mercado como um todo. E é nesse contexto que a agenda ESG, baseada em boas práticas de governança corporativa, com responsabilidade ambiental e social, sofre testes severos. Misma, você está com a gente? Como é que está a sua conexão? Não está. Vou começar com o procurador Carlos Cardoso esse tema. Procurador,
para falar dos impactos da guerra, né, da invasão da Rússia na Ucrânia, como é que isso afeta as questões, como é que impacta a guerra nas questões ambientais, sociais, de governança e combate à corrupção. Bem, o impacto na área ambiental, eu acho que é inevitável e vai ser de grande vulto, porque essa guerra ela tem como um dos efeitos econômicos colaterais a eventual interrupção do fluxo da produção e do comércio de petróleo e gás, principalmente para a comunidade europeia, que é muito dependente do fornecimento do gás que vem da Rússia. E tanto é que, para reduzir essa dependência, já há uma discussão, uma retomada da discussão nos países europeus quanto à conveniência de se voltar à produção de energia atômica. O que, convenhamos, sempre embute um risco considerável ao meio ambiente em caso de acidentes como aquele que ocorreram em Chernobyl. Por outro lado, os efeitos econômicos serão ainda maiores do que esse, porque vão gerar um desabastecimento nas cadeias de produção do mundo, que o mundo hoje está interconectado, né? Então, indústrias localizadas na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, sem o fluxo normal de insumos para essas indústrias tendem à paralisação ou à redução da sua produção. E isso coloca em xeque essas políticas de boa governança empresarial, sobretudo no que diz respeito à questão ambiental. Então, esse é um dos efeitos que nós vamos ter que avaliar, além da questão da inflação, né? A inflação está subindo mundialmente, não só no Brasil, embora no Brasil há causas internas profundas que explicam a permanência da inflação em patamares altos, mas essa situação veio a se agravar em função da inflação mundial. Procuradora Laura Barros, o mesmo questionamento, os impactos da invasão russa na Ucrânia em relação às questões ambientais, questões sociais, de governança e também no combate à corrupção. Bom, a gente está vendo que os impactos já são desastrosos, né, e tendem, infelizmente, a piorar por quanto mais tempo essa guerra se estenda. A gente está tendo uma quebra de todos os paradigmas, no meu modo de ver, porque nossos paradigmas, até um mês atrás, eram de um mundo civilizado, né? Hoje a gente tem uma pessoa que tem o botão das armas nucleares mais potentes do mundo, que é um dos homens, se não o homem mais rico do mundo, que aparentemente não tem grandes temores, nem por si, nem pela população do seu país, e que, enfim, a gente realmente não tem como imaginar quais são os limites que isso aí pode chegar, né? Então, como bem colocado pelo Dr. Carlos Cardoso, claro, as questões ambientais catastróficas, qualquer guerra, né, por menor que seja, a gente já está falando de um mês, né? Deixa um rastro de devastação absurda, a começar pelos armamentos, pelos tanques, enfim, sem falar, né, toda a poluição que é liberada, a questão social, um desastre, né? As cenas horrorosas que a gente está vendo de pais sendo separados de filhos, crianças indo para outro país sem ninguém, sem nenhum responsável direto ou familiar, enfim, uma questão realmente muito triste. Agora, talvez seja mais difícil da gente lidar, ou pelo menos diagnosticar num primeiro momento, no meu modo de ver, são as novas artimanhas em termos de corrupção que a gente vai enfrentar. A questão das criptomoedas, no meu modo de ver, por si só já são um pouco preocupantes, ainda num ambiente normal sem guerra. Por quê? Porque é muito difícil se rastrear esse tipo de operação. Sim. Os maiores desafios, se não o maior desafio dos órgãos de controle, é justamente follow the money, achar para onde é que foi o fruto da corrupção. Com as criptomoedas, isso se torna virtualmente inviável, impossível. Então, a gente realmente, em termos de estratégia,
né, de escrutinamento de quadrilhas ou de possibilidade de potencial punição de crimes, a gente está realmente muito limitado e muito comprometido, e com a tendência disso aí se ampliar por conta, primeiro, da exclusão da Rússia do mercado mundial financeiro, né, a tendência é que cresça demais essa questão dos mercados de criptomoedas, que não tem uma regulamentação formal, que não tem uma forma de diálogo entre os diversos países. Então, realmente, eu acho que talvez essa seja uma das maiores vulnerabilidades aí que no momento eu vejo em termos de combate à corrupção. Faltando 14 minutos para 13h, a gente segue aqui com mais um assunto no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos falar sobre o seguinte: o prefeito de Luiz Domingues, cidade lá do Maranhão, o nome dele Gilberto Braga, do PSDB, afirmou que um dos pastores que negociam transferências de recursos federais para prefeituras pediu 1 quilo de ouro para conseguir liberar verbas de obras de educação para aquela cidade. O jornal Folha de São Paulo revelou nessa semana um áudio em que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirma que prioriza pedidos de liberação de verba que foram negociados pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. E na gravação, o ministro diz ainda que isso atende a uma solicitação do presidente Jair Bolsonaro. Escândalo, não é, procuradora Laura Barros? Para dizer o mínimo, né? E pior que os escândalos vão se repetindo e parece que vão se naturalizando, né? É uma postura que me choca sempre, eu não consigo deixar de me chocar, mas parece a percepção de que o governo federal é dono do Brasil, é dono da União, é dono dos cofres públicos. É um desprezo pelo princípio republicano, pela obrigação, dever de prestar contas. A noção de impessoalidade que já foi dita aqui, absolutamente distorcida, né? Em quantos episódios a gente viu com maior normalidade, falando, não vou renovar a concessão de tal emissora de TV porque fala mal de mim. Como se isso fosse admissível num país que tem a Constituição que a gente tem. Ou então a questão da mudança da regulamentação dos rastreios de armas e a defesa dos amigos, né, em detrimento dos inimigos, a classificação de jornalistas como favoráveis ao governo ou contra o governo ou neutros, né, ainda com defesa do Procurador-Geral da República. Enfim, são escândalos que vêm se repetindo e vem querendo se apresentar como normais, né? Não, isso não é normal, isso é um absurdo, isso é um roubo à nação, isso é um assalto. E para falar, né, do grande impacto que isso causa na gente, agora tem toda a questão que tem por trás também, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que o dinheiro em questão aí é do Fundo Nacional de Educação, né? Não é uma coisa mais ou menos, é educação que a gente está falando, né? Num país tão carente de educação como a gente tem, a gente está desviando para quê? Para beneficiar obras de amigos ou conhecidos que não necessariamente sejam necessários. Né? E aqui eu lembro que a educação não é feita de prédios, né? Ainda mais no momento de pandemia, em que as aulas se tornaram remotas em sua maioria. Então, será que precisa de tanto investimento em prédio, ou talvez a gente precise investir em tecnologia, em tablet para os alunos, em aprimoramento dos profissionais, né? Então, essa é uma pergunta que a gente não pode deixar de considerar. Né? E nesse ponto, eu até gostaria de aproveitar aqui sua audiência para fazer um apelo eu sempre falo do controle social, eu sempre acho que isso é absolutamente importante, para lembrar de uma plataforma super interessante que foi desenvolvida pela Transparência Brasil, pela qual qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento de qualquer obra relacionada à educação na sua cidade, desde que essas obras sejam financiadas com dinheiro federal. Trata-se da plataforma Tá de Pé. No Google qualquer pessoa acha. Então é legal que cada pessoa na sua cidade fala, tem uma escola aqui que está sendo construída há 5 anos e não termina. Então a pessoa pode ir lá apresentar uma denúncia, Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim, a gente tem que se unir, porque senão o que eu falei, cada dia é um acontecimento disso e as pessoas vão se habituando e a gente vai perdendo o nosso país e a gente vai perder, enfim, toda a nossa perspectiva de futuro, né? Agora, procurador Carlos Cardoso, para a gente repercutir aqui esses dois personagens, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, né, que estariam, né, nesse trabalho de negociar os pedidos de liberação de verbas e tal, eles não têm cargos oficiais no governo. A gente faz um paralelo com
é aquilo que a CPI da Covid trabalhou bastante para identificar o gabinete paralelo do Ministério da Saúde também lá, né? Então, parece ser um modus operandi bem semelhante, né, procurador? É o desrespeito aos princípios republicanos inscritos na Constituição Federal. Isso significa que uma parte do orçamento público que está a cargo do Poder Executivo, do governo federal, executar, está sendo transferido ilegalmente, provavelmente criminosamente, a terceiras pessoas que não têm vínculo formal, oficial nenhum com o governo federal. E, por envolver pastores de igrejas evangélicas, também é uma violação ao princípio constitucional do Estado laico. A Constituição Federal Brasileira proíbe, torna ilegal qualquer tipo de benefício de governos municipais, estaduais ou federais a esta ou aquela religião, porque o Estado é laico, ele é secular. Isso viola o princípio da igualdade, isso desacredita o Estado perante a sociedade. E veja que é um indício fortíssimo de corrupção. A comissão seria paga em dinheiro e em barras de ouro. Quer dizer, tem gente aí acumulando ouro, convertendo em ouro dinheiro do povo brasileiro. É um escândalo isso. E o curioso é que o presidente da República não se pronunciou a respeito até o presente momento. Então, é uma coisa triste, lamentável, e numa área absolutamente estratégica, talvez a mais estratégica de qualquer país, que é a área da educação. Pessoal, vamos para as perguntas da nossa audiência. Agora, faltando 7 minutos para 1 da tarde, eu vou pedir brevidade, bastante brevidade a todos. Temos uma pergunta para cada um, para que a gente consiga fazer todas elas. Deixa eu ver se o Marcos está aí. Se ele retomou a conexão. Não. Você me ouve, está Pedro? Sim, né? Consegue me ouvir? Sim, então estamos na tua escuta, Marcos. Deixa eu já fazer aqui a sua pergunta. Deixa eu abrir Peço desculpas aqui. pela minha internet, que está realmente com alguma dificuldade aqui. Me perdoe aos seus ouvintes e a todos os espectadores. Olha, Marcos, com brevidade, a sua opinião sobre a lei sancionada pelo presidente Bolsonaro que autoriza ao SUS a receitar medicamentos sem aval da Anvisa, desde que aprovados pelo Conitec. A pergunta da Juliana Rocha pelo Instagram. Bem breve. Tá. É uma autorização ruim, para ficar bem claro. Nós não sabemos ainda a consequência disso. Entendo que isso é uma decisão muito mais política do que técnica. Sim. E pode trazer problemas, inclusive, para os municípios, porque ao permitir que sejam colocados medicamentos que não tenham na lista dos medicamentos do município, que nós chamamos de remume, isso pode trazer consequências graves. Me parece que o presidente Bolsonaro, novamente, para poder impor a sua, que não é uma política de Estado, mas a sua política pessoal, como aconteceu, inclusive, com a cloroquina, em contraposição com a vacina, ele aprova essa lei, mas não me parece, em discussão, que isso será benéfico. Pelo contrário, isso poderá trazer muitos problemas. Bem breve também, Marcos, só para clarear melhor para a nossa audiência do que estamos falando, é aquela decisão que foi tomada no sentido de que determinados medicamentos sejam usados para outras destinações que não aquelas que estão previstas na bula, é o chamado off-label, né? E, normalmente, quando existe a intenção de que o medicamento seja usado para uma outra questão, uma outra doença, quem faz esse pedido para a Anvisa é o fabricante, e não é o Conitec, que é um órgão político, né, formado por, geralmente, né, pessoas indicadas pelo ministro da Saúde. Perfeito, Pedro. Muito obrigado pela sua explicação, porque ficou claro. O Conitec é um órgão de pessoas escolhidas. Quando existe sim o uso off-label,
mas não é possível que o uso off-label seja decidido num gabinete. Isso é necessário que a indústria mostre que aquele medicamento tem outra função que não só aquela que foi designada no início das pesquisas e para que o medicamento foi desenvolvido. O que aconteceu no Brasil é que, infelizmente, o presidente quer impor sempre a sua vontade em detrimento dos conhecimentos científicos, e essa lei passa nessa mesma linha, ou seja, nós podemos ter nos municípios à disposição da população medicamentos que não foram desenvolvidos para aquelas doenças, mas por imposição política. Isso não traz nenhum benefício. Mesma de Paula, tudo bem aí? Sua conexão está em ordem? Vamos lá, pergunta do Orlando Cury. Orlando Cury, pelo Facebook, ele quer saber se a corrupção é um dos fatores que levam à inflação. Bom, contanto que a corrupção ela é um dos principais fatores que aumentam a desigualdade social, com certeza. Quando você tem destinação de recursos indevido, você atrapalha todo o funcionamento do mercado e da economia. A corrupção, por exemplo, ela pode vir de influências políticas, né, em determinado mercado, e isso causar um movimento inflacionário, sim, que não seria um movimento normal do mercado naquele momento, por exemplo. Então, a resposta é sim. Procurador Carlos Cardoso, breve também. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, que sempre participa com a gente, pergunta quais são as efetivas consequências jurídicas para um motorista que se recusa a fazer o teste do bafômetro. Bom, de cara, ele vai levantar uma suspeita sobre a condição de estar alcoolizado ou não no volante. E não afasta, e a recusa dele não impede que, por outros meios, a polícia e a justiça procurem identificar a responsabilidade dele, penal, para um eventual estado de embriaguez dele. Procuradora Laura, Paulo Gonçalves, no YouTube, pergunta por que o acordo entre a Prefeitura de São Paulo, o Governo Federal sobre o Campo de Marte, que parecia tão perto de ser concluído, voltou a travar. Só para quem não é de São Paulo, o Campo de Marte é um aeroporto aqui na zona norte da capital, no bairro de Santana, para aeronaves menores, né? Olha, Paulo, eu agradeço primeiro a sua pergunta, a sua audiência aqui. Eu vou ser muito sincera com você. Até onde eu sei, esse acordo tá rolando numa boa. Não estou sabendo de nenhum embaraço que tenha havido. Inclusive, a gente recebeu um e-mail institucional da prefeitura hoje de manhã falando sobre esse acordo, né? Então, até onde eu tenho conhecimento, não sei de nenhum embaraço que possa ter havido no meio do caminho. Até agradeço, vou me atualizar, terminando aqui, vou dar uma olhadinha, mas como eu disse, eu recebi um e-mail institucional da prefeitura hoje falando sobre isso. Pessoal, faltando 1 minuto para 1h, chegou ao fim essa edição, vamos pôr um ponto final no Gente que Fala de hoje, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Em nome da nossa equipe inteira, um agradecimento, Procurador de Justiça aposentado, Carlos Cardoso, associado do MPD, a economista Misma de Paula, coordenadora de Integridade e Gestão de Riscos da Codens, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, procuradora do município de São Paulo, professora universitária Laura Barros, também o Marcos Machado Ferreira, farmacêutico bioquímico, ex-presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Na mesa de som com a gente hoje, nas operações, o Isaac Barros, valeu o apoio operacional aí, Isaac, o Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando o musical Trianon na sequência, às 15h, o programa Duas na Tri, com a Malu Mota e a Silvia Vinhas, às 18h tem o Renato Albuquerque apresentando o Radar Paulista, e agora as informações do trânsito na capital, aqui com a repórter Débora Barros, ao vivo, tirando você do rush, da confusão do rush aqui do horário do almoço. Muito obrigado, minha gente, pela audiência. Um abraço a todos. 1h em ponto. Tchau. Até amanhã.